Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer um tour com vocês pelos meus objetos garimpados. Eu amo fazer garimpo, tanto de roupas quanto de objetos de decoração. Então, para compor a minha decoração, eu gosto muito de misturar os artesanatos, os objetos que eu compro também e os itens que eu garimpo. E o vídeo de hoje é mais especial ainda porque eu vou mostrar para vocês os objetos que eu garimpei dos meus avós. Eu tenho alguns objetos que eu garimpei do meu avô, que eu herdei praticamente, porque o meu avô já é falecido, então após o falecimento dele, eu garimpei esses objetos, então foi como uma herança, né? E eu tenho os objetos que eu realmente garimpo na casa da minha avó ainda é viva, minha avó tem um excelente gosto, tem objetos lindos, e eu sempre que vou lá, como ela está se desfazendo um pouco desses objetos por conta da poeira, né? Ela não pode ficar limpando mais da mesma forma, então ela está se desfazendo de algumas peças e eu vou lá sempre que eu posso dar uma garimpada. Mas antes de começar o nosso tour, se você está chegando por aqui agora, eu sou Ana Duarte, sou artesã e apaixonada por decoração e organização de casa. E se você está gostando desse e dos outros conteúdos que tem aqui do canal, já clica aqui e se inscreve e não deixa de deixar o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e ajuda a espalhar o artesanato brasileiro para mais pessoas. Então, vamos lá para o nosso tour. E a primeira peça que eu vou mostrar para vocês é esse quadro, esse relógio que está aqui atrás. Eu já até fiz um vídeo dele, um vídeo curtinho, mostrando que eu garimpei esse relógio lá na casa da minha avó. Eu vou mostrar um pouquinho ele mais de perto para vocês. Vai ter um pouquinho de reflexo aqui, mas eu quero mostrar ele bem de pertinho para vocês. Eu tive a memória desse relógio recentemente lá na minha avó. Eu lembro dele na sala de jantar da casa dela, tinha um lustre bem lindo e ele ficava na parede atrás da mesa de jantar. E a gente comia muito à mesa, é um hábito que eu peguei muito com a minha avó, esse hábito de sentar à mesa para fazer as refeições, a mesa posta, então é algo que eu peguei muito da minha avó. E eu tinha uma vaga lembrança desse relógio quando eu vi que ele estava lá, um pouquinho esquecido, e aí eu perguntei à minha avó se eu podia ficar com ele. E eu acho esse relógio, né, eu chamo de quadro, mas ele é um relógio, ele tá até quebradinho, ó. O ponteiro dele ficou caído lá dentro. Não sei se dá pra ver aqui, ó, tá aqui no cantinho. O ponteiro dele tá caído aqui dentro e não tem como abrir para pegar, só se eu tirasse o vidro dele. Eu até queria trocar o vidro, porque ele deu uma trincada aqui. Eu até queria trocar, mas eu acho que vai perder tanta a identidade, né? Ele tem esses detalhes aqui em cima, tão meio surrados, mas eu acho que é isso que dá a personalidade que conta a história, né? Mais pra frente eu posso pensar em trocar por conta de estar, às vezes, arranhando também, né? Por ser vidro. Mas nesse momento eu não tenho criança em casa, então eu vou deixar nesse momento dessa forma. Mas eu achei a coisa mais linda. Essa moldura, gente, eu me apaixonei por essa moldura. A cor na madeira, é tudo perfeito. A paisagem, é uma paisagem que me traz calma, um respiro olhar para esse relógio. Fora a história, né? É realmente uma memória afetiva. Eu acho que é isso que vale quando a gente garimpa algo. Tanto garimpo que a gente faz nas feiras de antiguidade, nas lojas que tem, né, específica para isso, quanto quando a gente garimpa algo da nossa família. Nesse caso, eu tinha uma memória afetiva com esse relógio, de ter esse hábito de sentar à mesa junto com a minha avó, com os meus avós, né, a minha irmã sempre, e fazer a refeição e lembrar desse quadro sempre na parede, perto da sala de jantar. O segundo é justamente o que está aqui embaixo. Eu não sei se chama exatamente assim, mas eu falo suporte de planta. É tipo um tripé, né, para plantas. Eu acabo não usando ele nessa mesma função. Eu já usei, e de vez em quando eu mexo, coloco as plantas, aí depois eu tiro. Mas geralmente eu uso ele tipo como uma mesinha. Eu coloco alguns itens aqui. Eu gosto muito de ir mudando. Eu não gosto de deixar as coisas armadas sempre da mesma forma. Eu enjoo, aí daqui a pouco eu mudo. Eu coloco aqui uma planta, aí aqui eu coloco alguma coisa para deixar algum objeto decorativo. Eu adaptei uma bandeja que eu tinha, que eu ganhei, eu acho que de casamento, é uma bandeja de fruta, e eu não gostava muito da estampa dela, e aí eu forrei
eu coloquei esse papel adesivo e eu uso ela como fosse uma base, assim eu consigo colocar coisas em cima. E aí prende bem, tá? Coloquei esse cestinho de palha aqui, que às vezes eu coloco alguma coisa aqui dentro. E eu uso assim. Já pintei ele não era branco. Na verdade, eu não me lembro nem a cor dele, tá? Porque eu já pintei ele umas 2 vezes. Agora eu fiz essa meia pintura que ficou meio preto, meio branco. Daqui a pouco eu enjoo e pinto de novo, e eu acho que isso é o legal, né? A gente ir ressignificando os objetos que a gente tem. Algumas coisas eu gosto de deixar com a identidade original, outras coisas eu vou pintando também para que fique de acordo com o meu estilo e a minha personalidade. Essa terceira peça aqui é uma peça que era do meu avô. O meu avô ele já é falecido e ficava na casa dele, que era a casa que eu morava antes desse apartamento. Então, quando eu mudei para casa, eu garimpei, eu reaproveitei ele. Ele estava todo enferrujado, estava meio abandonado, e aí eu peguei e pintei de preto, porque eu gosto desse estilo de decoração que traz um pouco do industrial, meio escandinavo, né? Então eu pintei de preto e aí eu uso como já usei na cozinha, com utensílios, com as minhas louças. Agora depois que eu mudei, eu coloquei ele aqui, dessa forma, colocando os objetos de decoração. Ele tá até um pouquinho amassado, ó, ali atrás, tá meio amassadinho, mas eu não me importo porque, como eu falei para vocês, eu acho que mostra que é um objeto garimpado, que tem essa história, que já foi usado. O objeto garimpado ele tem que ter isso, ele tem que ter a história, tem que ter o significado, né? A gente não pode querer garimpar algo que esteja como se fosse comprado numa loja. Tem ali as marcas de uso que aqui conta história. Eu gosto muito desses ganchinhos, quando eu estava usando ele na cozinha, eu pendurava as canecas, que a gente tem muita caneca, e eu gostava sempre de pendurar as colheres de cozinha, pendurar as canecas. Tem aqui desse lado também, ó. Porque eu acho que ele era para cozinha mesmo, e por isso que tem esses ganchos. Eu cheguei a usar na cozinha e agora eu uso assim. E aí eu deixo os meus objetos decorativos pendurados, o violão do meu marido, esse colar de mesa aqui, que inclusive tem tutorial dele aqui no canal, ensinando a fazer as bolinhas, ensinando a fazer as bolinhas de crochê bordadas com miçanga, ensinando a montar o colar de mesa. Vou deixar aqui nos cards os vídeos do tutorial dele. Eu amo essa estante, eu acho ela perfeita. É um objeto que eu pretendo levar comigo. Todos esses aqui que eu estou mostrando são objetos que eu realmente pretendo levar comigo para a minha vida, para onde eu for, porque são peças realmente únicas e que realmente têm esse significado, essa história, que é a história da minha família. Eu tenho esse puff, que também era do meu avô, que era falecido, e eu acho esse puff, eu lembro muito do meu avô próximo a esse puff. Ele sempre deixava ele próximo à sala, então é algo que realmente me traz essa memória afetiva. Meu avô tocava teclado, então ele sempre estava na sala tocando teclado, e as últimas memórias que eu tenho dele era fazendo isso, então eu guardei esse puff. Tinha muitas coisas, tá? Depois do falecimento do meu avô, mas eu não fiquei com tudo, eu fiquei com realmente aquilo que deixava o meu coração quentinho, né? E que fazia sentido. Então eu fiquei com esse puff. E o próximo item é um garimpo mais recente, que é essa caneca aqui, que eu garimpei na casa da minha avó no Natal. A gente foi lá visitar, e aí eu achei essa caneca linda, ela tava lá numa estante que minha avó tem, e quando eu vi essa arte, eu achei a coisa mais linda. É um relevo, eu não sei se vocês vão conseguir ver pelo vídeo, mas ele é um relevo. É muito bonito e eu fiquei encantada quando eu vi essa imagem, essa ilustração em relevo na caneca. Fora esse trabalho aqui em cima em azul com dourado. E eu vou virar ela para vocês verem a outra imagem linda que tem do outro lado da caneca, que é essa imagem maravilhosa da cidade do Rio de Janeiro, do Pão de Açúcar, que é belíssimo com essa frase. Gente, essa caneca é perfeita. Eu simplesmente me apaixonei quando eu vi. Todos os detalhes, tanto essa imagem do rio,
quanto a imagem em relevo. Eu olhei a parte de baixo e vi que tem um nome, provavelmente é do artesão, mas eu só identifiquei José, o segundo nome eu não consegui ler, para saber a história dele. Minha avó diz que essa caneca é mais velha do que eu queria saber se ele ainda está vivo, porque esse trabalho é realmente único e belíssimo. E a próxima peça que eu sou apaixonada é essa cafeteira da Valita, que a minha avó me deu. Infelizmente o copo acabou quebrando, mas eu já usei bastante ela. Inclusive eu já vou comprar para poder voltar a usar. Eu deixei ela guardadinha aqui. E o que eu mais amo nessa cafeteira, porque ela tem esse ar clássico, eu acho que ela traz um toque super atemporal, principalmente para compor a decoração. Esse outro item para mim ele é muito único, porque eu quase não vejo mais desse tipo de peça vendendo nas lojas, que é esse descanso de panela no formato de espinha de peixe. E principalmente por ser de madeira, eu amo peças em madeira. Eu uso ele como uma decoração para colocar em cima da mesa, mas eu quero fazer muito uma composição de parede com quadros e colocar ele, porque eu acho um desperdício usar só como descanso de panela. E para fechar com chave de ouro, eu trouxe essa fruteira, que também era da minha avó, mas eu acho ela uma peça muito clássica, principalmente ali nos anos 90, era uma peça que se encontrava mais nas casas brasileiras. E eu adoro ela, principalmente por ela ser azul, porque ela acaba trazendo esse ponto de cor na minha decoração de uma forma bem sutil e minimalista. Aproveita e me conta aqui nos comentários se você tem ou conhece alguém que tem algum desses itens em casa. Eu vou adorar saber um pouquinho da história de vocês. Esse foi o nosso tour pelos meus objetos garimpados dos meus avós. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esses itens comigo, de conhecer um pouco dessas peças. É algo que eu amo ter, porque eram deles e agora fazem parte da minha vida, da minha história e da minha casa. E que é algo que tem muito valor. O valor não está no objeto, porque são objetos, mas sim na história, nas memórias que eles possuem. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu adoro que existam lugares que a gente possa ir e garimpar objetos e ver coisas de obras antigas, de pintores, mas tem tanto valor no que vem da nossa família, que vem da nossa mãe, dos nossos avós, e às vezes não precisa essa questão de porque só depois que a pessoa falecer, minha avó tá viva. Ela tá desapegando porque ela quer, porque ela se sente bem doando em vida, sabe? Não esperando partir dessa vida para que as pessoas fiquem com o que sobrou. Não é sobra, é algo que ela tá me dando de bom grado, porque ela vê que eu vou cuidar, que eu vejo valor naquilo. Então ela me dá sempre de ótimo coração, e eu recebo e eu cuido muito bem desses objetos. E eu fico muito feliz e muito grata de poder estar aqui compartilhando isso com vocês. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo se você gostou. Compartilha com aquele amigo que você sabe que ama um garimpo, ama uma decoração, e não deixa de se inscrever no canal e ativa as notificações para não perder mais nenhum vídeo. E eu aguardo vocês no próximo.